Olá pessoal, bom dia, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa aos domingos das 10 às 11 da manhã e às quintas-feiras das 19h30 até às 20h30. Programa ao vivo, aqui na Avenida Paulista, 10 horas e 1 minuto. Aqui na parte técnica está o meu amigo Pedro, o mestre das camisas havaianas, e eu queria falar para vocês que ele está meio arrogante, pessoal. Eu cheguei aqui, ele falou assim: você trata de fazer um programa bom, me obedece porque eu sou o rei dos controles aqui, qualquer coisa eu desplugo aqui, você vai sair do ar, depois eu falo para a diretoria que foi um problema técnico. Você está nas minhas mãos, se você não fizer um programa legal, eu vou desplugar. Então, Pedro, eu vou tentar fazer o programa legal, porque eu estou com medo de você. Eu acho que você anda fazendo curso com o Tomás, né? De como sacanear o apresentador, não é isso? Ele está ali rindo. Hoje está com a camisa verde, toda florida. Eu não tinha visto você com essa aí ainda, hein, Pedro? É nova, chegou naquele container cheio de Honolulu, do Hawaii, chegaram camisas novas para ele. Bom, vamos lá. Pessoal, eu vou dar sequência no segundo bloco da temática que eu abordei na última quinta-feira sobre tipos de ataques espirituais e mecanismos de autodefesa psíquica. Esse é um tema recorrente que de vez em quando tem que retomá-lo para poder ajudar a vocês com esclarecimento sobre essa temática, levando em conta que isso é um programa de rádio aberto e não é tão comum falar dessa temática tão clara, tão direta, em aberto. Décadas atrás, isso seria impensável, a abordagem desses temas em aberto como nós temos no presente momento. Então, é uma bênção para todos nós vivermos uma época de abertura que nos permite veicular aquilo que a gente gosta, essa tal de espiritualidade, vamos chamar assim, que é um estado de consciência dentro da gente, não é um lugar, né? Vocês aí escutando o programa, eu aqui tentando projetar clarinadas espirituais, o Pedro ali me ajudando, a diretoria da rádio me permitindo estar aqui para fazer o programa com liberdade, né? Escolhendo os temas que eu mesmo seleciono com liberdade para trazer para cá, e também pelo poder do alto, né, da causa maior em todos nós, o todo que está em tudo, permitindo a todos nós estarmos nos manifestando nesse presente momento, seja aqui na Terra encarnado, seja a galera no plano extrafísico desencarnada, seja aqueles num plano mental, seja aqueles em outros lugares do universo, né, seja a gente aqui, há sempre uma luz em tudo. Tendo essa noção, a gente consegue caminhar melhor, mesmo em meio às provas do dia a dia, às coisas estranhas e pesadas que acontecem, mesmo assim, ainda trabalhando com algo legal dentro e, naturalmente, sempre confiando na luz para poder atravessar mais essa jornada, porque é a luz, é o alto que nos conhece profundamente, muito mais do que nós mesmos, e ninguém fora de nós poderá avaliar o que se passa em nosso coração. Só o alto, só a luz, só o eterno que está em tudo é que pode avaliar o que você está pensando, sentindo e emanando na sua manifestação, né? Ninguém de fora consegue observar claramente o que se passa no outro, porque as pessoas, incluindo eu e vocês, todos nós, mal conhecemos a nós mesmos. Portanto, como é que nós vamos, de alguma forma, achar que conhecemos o que o outro é, ou sente, ou está pensando? Mal conhecemos o que está dentro de nós mesmos. Agora, existe um poder maior que conhece dentro de mim, dentro de você e dentro de qualquer coisa. E não estou falando de um cara branco barbudo lá em cima, julgando as pessoas, não. Eu estou falando de uma onipresença que não há nem sequer como a nossa mente relativa imaginar como é, porque a mente relativa não tem como compreender o absoluto que está em todas as coisas. Moramos num lugar pequenininho do universo, que é o planeta Terra, num sistema solar com uma estrela, que é o nosso Sol, que é pequena diante de estrelas bem maiores, onde 8 planetas giram em volta. A Terra é o terceiro, né, a partir do Sol. Então, nós estamos aqui num lugarzinho pequeno e mal conhecemos a nós mesmos, a gente mal
saiu do planeta para o satélite aqui, que é a Lua, não conhecemos direito nem o sistema solar, quanto mais a galáxia, quanto mais zilhões de outras galáxias, e a gente acha que vai compreender o todo, que está em tudo. Não. Agora, o todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo, pelo nível de consciência de cada um. Então, à medida que os horizontes forem se abrindo e a pessoa for aprofundando e melhorando o nível de consciência dela, é claro que ela vai alargar visões antigas, menores, e vai expandir a consciência para reflexões mais profundas, mais elevadas, diferentes do que nós somos hoje. Ao longo da jornada evolutiva, se é que eu posso chamar assim, vamos alargar o nível de consciência. Agora, para chegar naquele ponto mais elevado, começa nos primeiros passos, nos lugares menores. Um ensinamento budista diz que para você chegar ao 1000º passo, você tem que dar o primeiro passo. Então, vai dar o segundo, o terceiro, para ir gradualmente até chegar no 1000º passo. Então, estamos indo rumo à consciência cósmica. Mesmo que nós não percebamos, mesmo que esteja cheio de gente pensando maldade, todos estão destinados à consciência cósmica. Alguns levando mais tempo, outros menos tempo, um se enrolando aqui, o outro aprofundando ali, mas é inevitável, não há nada no universo fora da luz do eterno, mas não significa que é um poder maior se metendo no livre-arbítrio da gente, ou dizendo o que a gente vai fazer ou não, ou julgando qualquer coisa. Isso é a visão pequena nossa humana diante do infinito. E para chegarmos na consciência cósmica, que seria o 1000º passo nessa metáfora, temos que começar pelos primeiros passos. Num planeta como a Terra, pequenininho, a gente vai aprendendo o que tem por aqui, lentamente vai progredindo até em outras escalas evolutivas, outras etapas, a gente expandir a consciência para algo muito melhor, que quando estivermos nesta condição, sei lá quando, ao longo dos eons e eons de tempo no universo, tá? Quando chegarmos nessa condição, não vamos ter sequer forma, pura consciência, tá? Serenidade e amor integrados na luz. É o destino de todos nós, mesmo de quem não acredita em nada disso, no atual estágio de desenvolvimento menor nesse planeta que todos nós estamos. E naquela eventual condição, né, lá para frente, e eu estou falando para frente, eventual, sempre vai chegar alguém chatinho e vai falar, tempo não existe. Tá bom. Tempo não existe, eu sei disso, é relativo. Mas como é que eu vou explicar esses temas aqui na rádio? Tá, tempo não existe, é agora 10h09 ali no relógio aqui da rádio. E daqui a 20 e poucos minutos, Pedro vai falar, tá na hora do intervalo. Como que tempo não existe? Não existe conceitualmente, mas chegue atrasado no seu trabalho e diga para o seu chefe, Pedro, que o tempo não existe. O médico chega atrasado e o paciente morre. Explique para a família que tempo não existe. Então, não existe e existe. E é relativo, como tudo. Então, estou usando essa referência relativa, não absoluta, porque hoje está cheio de gente que dá palpite em tudo, né? O tempo não existe. Tá bom, mas você está levando um tempo, daqui a pouco vai desencarnar com 80 anos. Ponto. Tem coisas que são muito óbvias. Não dá para ficar especulando em conceitos cósmicos, vivendo na Terra, preso aqui no plano físico, dentro das limitações que esse plano oferece. E aí, naquela eventual condição, aí vou repetir, olha a redundância, ao longo de eões e eões de tempo à frente, esta consciência, seremos nós lá na frente, não teremos sequer forma, pura luz ali. E ao lembrarmos das vidas anteriores, em planetas menores, e lembrarmos da vida aqui na Terra, ou das vidas aqui na Terra, a gente vai olhar com carinho para o esforço que nós fizemos ao longo da jornada, quando nós começamos os primeiros passos na senda, que é aqui no planeta. Então, mesmo em pequenos passos aqui na Terra, estamos caminhando rumo à consciência cósmica. Este é o ensinamento que grandes mestres sempre priorizaram. Em nenhum momento estamos desligados do alto, do todo, porque o todo está em tudo, mas limitado aqui na matéria, presos à percepção dos 5 sentidos, ficamos limitados a esta percepção. E aí o erro de acharmos que isso é o universo inteiro. E a medida dos sentidos do homem não lhe dão a medida do universo, que é infinito. Apenas dão para o homem a medida relativa da percepção no meio imediato, que é aqui. E, no entanto, a consciência cósmica também é aqui, mesmo que a gente não perceba. Então, eu hoje,
agora de manhãzinha, caí dentro do meu corpo. Ontem eu fui dormir 2 da manhã, bem cansado essa semana. Ontem dei curso de tarde à noite e saí correndo do curso, tinham lá 100 pessoas. E às 22 horas fui fazer uma live com o pessoal do Japão, né? Lá, 12 horas à frente, né? Lá para mim era 10 da noite, para eles eram 10 da manhã. E aí também gravei essa semana vários dos programas que vão passar enquanto eu estiver viajando para o Japão, daqui a 2 semanas, e também participei de 4 lives essa semana. Então foi muito corrida, muito trabalho. Eu fui dormir bem cansado fisicamente, mas contente espiritualmente por ter produzido coisas boas ao longo de mais uma semana. E estava tão cansado que eu deitei, mas o corpo moído de cansado, mas sabe, a mente ainda acelerada por causa das diversas atividades, o curso e a live que eu fiz, e fui deitar logo depois. E aí só lá para as 5 da manhã que eu consegui mergulhar num sono mais tranquilo. Meu cérebro desarmou, né, toda a energia que estava preparada para os trabalhos. Desarmou, eu fiz uma pequena meditação também para ajudar nisso. E aí de 5 da manhã até às 7h40, quando eu me levantei para vir aqui para o programa, eu apaguei às 5 da manhã totalmente, caí dentro do corpo às 7h40 da manhã, com o despertador tocando, porque eu levanto cedo, tomo banho, me desloco do bairro da Saúde para cá, para Paulista, de metrô, né? Então eu chego aqui normalmente quase 1 hora antes, eu sempre gosto de chegar cedo, sento ali no saguão da rádio e às vezes escrevo algo, preparo algo para o programa. Venho ouvindo música, estava ouvindo uma seleção de rock progressivo de várias bandas da Europa no meu iPod antigo, no fone de ouvido. E quando eu caí às 7h40 no corpo, a sensação literal de estar caindo de grande altura dentro do corpo, eu levantei rapidamente para desligar o despertador no celular, e aí eu me toquei, eu falei, caramba, eu estava fora do corpo, mas caramba, eu só lembro do momento de ter caído, mas eu sei que eu estava conversando com alguém lá fora. Tem alguma coisa, mas agora eu não tenho como parar para poder fazer o download da mente, do corpo mental para dentro do cérebro, porque eu tenho que tomar banho e sair correndo lá para a rádio. E fui para o metrô, então, dentro do metrô, já no trecho aqui da linha verde, porque eu pego a linha azul da Praça da Árvore ou na Saúde e solto na Ana Rosa e troco para a linha verde e venho aqui para a Estação da Consolação, que é a boca da estação, é quase em frente ao prédio da rádio, na Avenida Paulista. E eu vinha nesse segundo trecho, na linha verde, escutando aquela seleção de músicas e curtindo, quando de repente desceu algo assim, que eu não sabia o que era, uma inspiração, desceu. Cheguei aqui na rádio, né? Cheguei 40 minutos antes, sentei e comecei a escrever isto que eu estava sentindo, né? Que não é um texto elaborado intelectualmente, não é psicografia, não é nada disso, era alguma coisa em mim mesmo, mas que eu sei que começou lá fora do corpo, e eu comecei a escrever, foi o que o meu coração pediu, eu registrei em letrinhas aqui, e agora eu quero compartilhar com vocês. E no segundo bloco, após o intervalo, eu vou retomar o tema da autodefesa psíquica, na sequência do tema da quinta-feira passada. Eu vou ler o texto para vocês, de improviso, está sem correção, feito ainda agora, um texto que começou lá fora e eu fiz o download e escrevi aqui no saguão da rádio. E eu não posso usar mais música para fazer trilha sonora como eu fazia antigamente aqui na rádio, porque o programa passa no YouTube e o YouTube corta se tiver música, é capaz de cortar o programa. Então eu não posso usar mais música, eu tenho que ler na seca aqui, sem trilha sonora, né? Espero que essa mensagem possa passar algo bom para vocês. Algum de vocês, se quiserem, fechem os olhos um pouquinho, para ali por 5, 7 minutos enquanto eu vou lendo, e escuta com atenção essas palavras que eu escrevi. Eu acredito que para vocês também vai fazer muito bem escutar isso e sentir no próprio coração a reverberação, a ressonância, a sintonia espiritual dessas coisas. Eu sou apenas o elemento que escrevi e me dá muita alegria poder compartilhar com vocês que também gostam da parte espiritual. Quem puder, é claro, quem estiver dirigindo, trabalhando, continua aí no seu trabalho, escuta depois com calma, escuta a gravação aqui no YouTube da rádio ou depois lá no meu canal, daqui a 1 ou 2 dias eu posto lá.
E se puder, de olhos fechados, receba essas palavras aqui, você vai entender, tá? Melhor, vai compreender em seu coração à medida que eu for lendo, tá bom? Vamos lá. Há muito tempo, quando eu estava perdido no vale escuro, ele surgiu e me guiou para fora, na direção da luz. Ele me tratou e me curou das dores dos meus dramas internos. Com a paciência e generosidade dele, eu fui melhorando. Então, ele me disse: siga em frente, meu irmão. Avance na senda e não se detenha até alcançar a meta no seio da consciência cósmica. Fortaleça sua vontade e se concentre em tudo o que ajudar sua evolução. Ao longo de sua ascese consciencial, permaneça fiel aos bons princípios. Jamais traia a si mesmo e nem tergiverse diante da luz. Nos momentos de prova, ganhe forças ouvindo a canção do seu coração. Não dê guarida para o seu ego e vença a si mesmo. No plano espiritual, de forma invisível e serena, eu estarei torcendo por você. Sem invadir o seu livre-arbítrio, projetarei uma chuva de inspirações sobre você. Deixe suas antigas mágoas e caminhe resolutamente para frente, pois a consciência cósmica chama. Eu sempre estarei com você, rumo à luz, e não quero que você tenha qualquer dependência comigo. Pelo contrário, meu trabalho é despertar o seu potencial interno e fortalecê-lo em sua jornada. Essa é a tarefa que o alto me incumbiu, e eu estou honrado por isso. Meu irmão, em nome da luz, conte sempre comigo. Faça o seu melhor. E sempre prossiga avante, rumo à meta, no seio da consciência cósmica. Sim, ele me ensinou isso há muito tempo. E hoje, ele continua me inspirando. Ele, o meu guia espiritual. Ele que está aqui, ao meu lado, enquanto eu escrevo estas linhas. Ele que me olha com amor incondicional. Ele a quem eu agradeço pela paciência e generosidade. Ele, o meu irmão sutil, que sempre aponta para as estrelas e continua me dizendo: avante! E estes escritos eu fiz aqui na rádio e dedico a todos os mentores espirituais e guias espirituais de todas as linhas baseadas na luz e que sempre fazem o bem sem olhar a quem. Então fiz esses escritos aqui ainda agora, tá? Isso aí eu comecei a elaborar lá fora do corpo de algum jeito, desci aqui na matéria e aí consegui transpor para cá essa homenagem aos guias sem apego algum, sem dependência, por amizade entre planos, por respeito, por honra na jornada deste pessoal espiritual invisível que nos atura, nos compreende, nos suporta e nunca deixa de nos ajudar, mesmo a gente aprontando, fazendo um monte de tolice, eles continuam fiéis na jornada que Deus lhes deu de ajudar a gente enquanto a gente está aqui no campo de provas que é a Terra. E aí eu acho que palavras assim, escritos assim, podem levar uma luz melhor, podem levar inspiração para vocês aí também, dentro da jornada de vocês. E tudo que eu falei aqui em relação a guia espiritual, no meu caso, que isso seja para o seu guia espiritual também, porque sem esse pessoal dando uma forcinha invisível, a gente não conseguiria estar dentro, firme dentro de uma senda espiritual. Vocês sabem, né, pessoal? Tudo é esforço da gente, mas aquele apoio invisível, muitas vezes nos momentos que a gente dá uma falhada aqui, dá uma quebrada, eles dão um suporte para a gente recuperar e tocar a bola em frente. E todos nós que trabalhamos dentro de alguma senda espiritual, seja lá qual for, aquilo que seu coração ama e que ninguém de fora vai poder entender,
Todos nós que trabalhamos com isso, nós sabemos do ceticismo do mundo, da maldade das pessoas, sabemos do fanatismo religioso de outra, julgando sua espiritualidade. Muitas vezes a própria pessoa nem ela mesma entende o que é essa espiritualidade. Ela acha que é um lugar onde ela vai, ela acha que é a parede de um templo, ou um grau iniciático, ou um nível yogi. Nada. Espiritualidade é consciência, não é lugar, não é doutrino, é consciência, é o conjunto do que você pensa, sente e é, refletido na tua energia, inspirando tua ação. Alguém responsável, imbuído de um valor melhor, vai melhorar se praticar o valor que estuda, porque muitos estudam tudo isso, mas não pratica, fica só um conhecimento na mente sem a ação no dia a dia. E praticar espiritualidade não é andar de turbante na Avenida Paulista ou vestir um manto violeta ou achar que é mestre em alguma coisa. Espiritualidade é simplicidade, é consciência, é dentro do normal, faça o seu melhor. Seu grau de consciência, olha com outros olhos as coisas da vida. Agora, na vida, você não é diferente dos 8 bilhões de pessoas que habitam a Terra, que são espíritos encarnados iguais a você e a mim, aqui aprendendo na prova da Terra e fazendo o melhor possível. Então, nem sempre o estudante espiritual tem noção da grandeza que é a espiritualidade, da coisa rica que é a luz dentro de si mesmo, inspirando sua jornada no dia a dia normal, no trabalho, na família, na vida, no esporte que você gosta, na música que você ama, nos seus passos diários, porque ao caminhar pela Terra, que é um planeta que nos hospeda no momento, e a Mãe Terra nos ofereceu um quartinho, que é o corpo, um invólucro, para a gente habitar, e que um dia nós vamos ter que devolver a Terra e voltaremos para o plano de origem. Então, caminhar pela Terra também é algo espiritual, porque dentro do corpo que caminha tem um espírito, e é esse espírito que pensa, que sente, que faz o corpo caminhar. Então, mesmo encarnados na Terra, aqui e agora usando o corpo, com a limitação do corpo, continuamos sendo espíritos como sempre fomos. Não temos nascimento ou morte, entramos e saímos do corpo físico. Somos consciências espirituais na essência, temporariamente num corpo humano, masculino ou feminino. E sequer somos humanos, somos a consciência cósmica em forma humana. Pedacinhos do eterno, centelhas vitais de Deus aqui na carne, se manifestando individualmente e indo em frente. Nós não somos apenas isso que nós estamos vendo, o nosso corpo, o nosso RG, nosso nome, nossa cor de pele. Nós não somos nada disso na essência. Nós estamos temporariamente nestas condições humanas no momento. Porém, nenhum de nós tem cor, nenhum de nós é branco, negro, amarelo ou vermelho. Somos a consciência, somos da luz, todos nós, né? Nenhum de nós é homem ou mulher, somos consciências, mas estamos em corpos com os limites naturais da manifestação na Terra, mas em nenhum momento estamos desligados do universo, nem desligados da essência que nós somos. Então, este tipo de ensinamento sempre foi ensinado para valorizar a vida, não somente a vida universal, mas a vida que você está vivendo agora, com toda dificuldade, toda problemática, ainda é vida e é sagrada, sempre. E a oportunidade de estar aqui é ímpar para a gente aprender, porque para chegar no 1000º passo na consciência cósmica, tem que começar nos primeiros passos de um planeta igual à Terra. Então, honra a sua jornada, mesmo aqui e agora. Eu aqui com o microfone na minha frente sentado, Pedro sentado na minha frente ali. Você aí, ainda somos o eterno na carne. E em nenhum instante deixamos de ser a nossa essência, apenas estamos revestidos materialmente por uma experiência. E a consciência cósmica também é aqui. Por isso a valorização da vida em toda a sua plenitude, na Terra e além, com corpo ou sem corpo. Então, valorize, mesmo que esteja tudo difícil, valoriza o primeiro passo que vai te levar ao 1000º passo, se você não desistir e continuar firme na jornada. É isso que é espiritualidade, não é um lugar, não é uma doutrina, não é a cor de roupa, não é um medalhão iniciático, não é o nome que você escolheu, Ananda sei lá o quê, é o que você é o que você pensa, o que sente e vai fazendo. E nós todos estamos nesse mesmo barco que é a vida na Terra, aprendendo um monte de coisa aqui, algumas coisas legais, outras pesadas, mas é o que temos aqui. E mesmo assim, você ainda vai ter que ver a consciência cósmica nos seus passos. Senão, você vai continuar limitado, atrasando o processo e reencarnando de novo, toda hora repetindo processos antigos e não desperta. Então, o lance é
Descubra a consciência cósmica não lá nas estrelas, mas no seu coração e no seu olhar, na maneira como você olha as coisas simples do dia a dia e vai levando, faz o melhor que você puder, com suas qualidades e defeitos, vai melhorando o que puder. Eu também estou tentando, você está tentando, ninguém sabe tudo, ninguém é anjo, nem missionário de nada. Somos apenas espíritos aqui, manifestados e tentando melhorar durante a passagem na Terra. Tá bom? Pedro, adiantou o relógio? Eu não falei quase nada, mas ele está me dizendo que ou eu solto a vinheta do intervalo ou ele me corta aqui do programa. Então, vamos aí para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto e aí eu entro na sequência do tema da última quinta-feira. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, Pedro, o homem iniciado nas camisas havaianas, e vamos dar seguimento aí ao programa agora na sequência da temática que eu falei na última quinta-feira sobre autodefesa psíquica e mecanismo dos assédios extrafísicos. Esse é um tema que ao longo de muitos anos eu venho recorrentemente trazendo aqui pela necessidade de esclarecer esses temas. Agora veja, eu trabalho com público há muito tempo, então às vezes você percebe claramente a bloqueios que as pessoas têm para abordar alguns temas, como falar de perda de ente querido ou de pet, né, o seu companheirinho aí animal, ou encarar de frente a questão de luto, a questão de corpo, caixão, e usar a clarinete espiritual que a pessoa está estudando. Pessoas às vezes se trava, ela não quer mexer com esses temas, até que acontece com ela, ela não sabe o que fazer. Por outro lado, tem também gente arrogante, vamos falar bem claro, né? A pessoa fala assim, olha, o Wagner está repetindo um tema, né? Ele está repetindo, é como se a pessoa soubesse muito, tá? Eu estudo isso e não sei muito, imagina quem está me ouvindo agora. Então, temos conhecimentos relativos e alguns temas precisa voltar neles, porque é para teclar na mesma faixa, para não deixar esquecer, clarear. Só que a pessoa arrogante, ela não pensa desse jeito. Ela é arrogante, ela está presa dentro do esquema mental dela e não entende que normalmente até os mentores repetem coisa para gente. Chega e fala, olha Wagner, o ano passado eu te falei um troço, vou te falar de novo. Um pai faz isso com o filho, um professor faz isso com o aluno. Olha, Pedro, você é meu aluno. O ano passado eu te dei uma aula sobre isso. Vamos reforçar essa aula agora. Isso é do jogo, mas alguém arrogante jamais vai entender isso dentro da sua limitação mental de arrogância. Então, muitas vezes eu recorro a um tema, volto a ele pela necessidade de tocar naquela tecla de novo, reforçar aquele tema. Outras vezes, mentores espirituais na saída, toque naquele tema de novo, e eu tenho muita informação de um monte de coisa, mas vai do que eu sinto naquele dia. E mesmo que você já tenha ouvido algo, abra a mente e observa se esse momento agora você não capta aquilo de outra forma. Nunca ache que sabe muito. Nenhum de nós sabe muito. E às vezes tem que 1000 vezes algo rodar até cair a ficha dentro da lerdeza mental da gente. E a lerdeza mental é maior em quem é arrogante, porque não permite abertura nenhuma para olhar aquilo novamente, mas com outro olhar no momento presente, que nunca era um momento anterior, onde ela ouviu aquilo de outra forma. Estou esclarecendo isso bem direto, bem franco, tá? Porque alguns temas a gente tem que trazer, repetir lá na frente e bater na mesma tecla para ver se em algum momento esse entendimento acontece. E isso também vale para mim mesmo, porque trabalhando aquilo novamente, eu reaprendo novamente aquilo. Nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós é 100% em nada, então é melhor a gente caminhar com mais simplicidade, tranquilidade e aproveitar o melhor que der das coisas, seja lá o que for, com quem for. Vamos lá. Existe algo que quando eu comento em palestras e cursos, as pessoas reconhecem, mas elas não tinham se dado conta de como isso acontece. Por exemplo, o Pedro acorda no meio da madrugada com a sensação que ele está caindo dentro do corpo. Eu não estou falando de sonho, estou falando da sensação nítida de uma fração de segundo antes do cérebro ativar
nas ondas da vigília, que são ondas beta, você se sente deslocando de um plano para outro em frações de segundo e paft! E tem uma repercussão no corpo, como se caísse de alta altura, se fundindo no corpo, e aí dá aquele solavanco natural. Não estou falando um pesadelo, um sonho que pode causar essa sensação. Estou falando deslocamento no espaço, de fora para dentro, que pessoas que trabalham com saída do corpo reconhecem claramente. Então, o Pedro encaixou no corpo, caiu. Em uma fração de segundo, ele sai de um ambiente extrafísico fora do cérebro dele, já que o cérebro está no corpo, ele está com a mente livre lá fora, né, na cabeça astral, no cérebro extrafísico, vamos chamar assim, ou paracérebro. Quando ele encaixa, se submete às leis do plano físico, da matéria, e ao que o cérebro tem de banco de memória aqui. Então, em uma fração de segundo, quando o Pedro cai dentro, o cérebro projeta um véu de esquecimento e às vezes mistura imagens oníricas dos sonhos. E aí, em uma fração de segundo, o Pedro abre os olhos e fala: o quê? O que houve? Quer dizer, Pedro se desvanece em uma fração de segundo, né? E por isso que muitas vezes, quando a pessoa volta para o corpo, abre os olhos e lembra, escreva imediatamente ou registre no celular por gravação vocal, porque muitas vezes até um sonho que ocorre dentro da cabeça você esquece. Imagina uma experiência que ocorre fora da cabeça, no plano espiritual, do lado de lá. E muitas vezes no próprio sonho comum, você desperta de madrugada, lembrou de um sonho. Aí você vai, sei lá, ao banheiro, dá uma passadinha na cozinha, né, Pedro? Abre a geladeira, vê se tem alguma coisa, sei lá, aquele assalto da madrugada, que é um dos momentos felizes da vida, né, Pedro? E outra coisa, Pedro, uma questão filosófica. Alguém fala: você assaltou a geladeira, pegou aquele pedaço de bolo, não faz isso, né? Não abusa. Quando você levantar de noite, não passe pela cozinha, não vá na geladeira. Deixa uma garrafa aqui na escrivaninha do escritório ou no móvelzinho do lado da cama, para não ter que ir até lá. Vá no banheiro. Acordou de madrugada, volte, toma água no quarto, mas não vá na cozinha, que é um perigo, porque lá tem a geladeira e tem umas coisas gostosas lá dentro. Não vá lá. Mas aí, Pedro, filosoficamente eu me pergunto, se não é para ir na geladeira, né? Se não é para lá, por que quando você abre a porta tem luz dentro da geladeira para você ver o que tem lá? Se fosse para não ir na geladeira, não teria luz para você ver o que está lá dentro. Mas se tem luz na geladeira, isso deve ter uma finalidade quântica. Para todo mundo usa essa palavra hoje, até para coisas que não tem nada a ver, eu também estou usando, né? Uma geladeira quântica, tem luz, você abre, tem um bolo lá quântico, e aí você quanticamente vai lá e come. Boa essa explicação, Pedro? Explica filosoficamente por que tem luz na geladeira. Se era para não comer, era melhor não ter luz, para você não ver o que está lá dentro. Se tem luz é porque é para comer, né? Concorda com a minha teoria? E isso aumenta o nosso chakra umbilical, Pedro. O meu está ficando grande aqui de novo. Eu toda hora, a vida inteira, fazendo um regime, mas não tem jeito. A maldita da geladeira com aquela luz me mostra o que não deve ali dentro. Eu vou lá e como bolo e o chakra umbilical só vai aumentando, né? E aí, voltando ao que eu estava falando. A pessoa vai lá, toma água, come o bolo, vai no banheiro, volta, ela está lembrada do sonho. Aí ela dorme. De manhã, ela acorda e fala assim: Pedro, eu me lembro que de madrugada eu comi o bolo, tomei água, fui ao banheiro e lembrei do sonho. Mas agora de manhã, eu não lembro mais o que era o sonho. Eu sei que eu lembrei de madrugada, mas agora eu não lembro. E isto é um sonho que ocorre dentro do cérebro e que o cérebro tem maneira de apagar a memória, porque o sonho é virtual, não é algo ostensivo num plano real, fora da mente. Então, um sonho ocorre dentro da cabeça e é possível esquecer. Imagina uma saída do corpo que você estava em outro plano, fora do cérebro. Então, Pedro encaixou, está ali por um instante, se adaptando, falou: quem sou eu, onde eu estou? Às vezes acontece, numa fração de segundo você acorda: quem sou eu, onde eu estou? E aí você levanta até meio The Walking Dead, Pedro, zumbi. Se não tomar um banho, tomar um café, você não consegue raciocinar direito. Você é assim de manhã também, eu também sou, e muitos que estão me ouvindo também são. Então, você fala: poxa, tem alguma coisa que eu estava lembrando, mas o que era, né? Isso acontece. Às vezes, tá? Vamos voltar ao exemplo do Pedro. Ele caiu dentro do corpo, por uma fração de segundo, ainda está deitado assim, meio aéreo, e ele está esquecendo já algo que ele aprendeu lá fora. De repente, tem um mentor espiritual, ou em outro plano, ou mentora, ou espacialmente no invisível do quarto, vendo que o Pedro vai perder a memória daquilo. E é claro, ele pode estar com aquilo dentro e surgir intuição durante o dia. Mas seria necessário que ele lembrasse aquilo para escrever,
para depois ajudar outros a compreender isso também pelos escritos. E aí o mentor, percebendo que o Pedro vai esquecer a orientação que esse mesmo mentor deu para o Pedro, assim que o Pedro cai no corpo e fica por uma fração de segundo naquela névoa mental, já esquecendo o Pedro, ele chama você mentalmente e fala: Pedro! Dentro da tua cabeça brota esse chamado. Não vem por ondas sonoras, que você captaria, Pedro, pelo conduto auditivo, não. Vem dentro da mente telepaticamente. Você, aí você acorda e fala: alguém me chamou, eu lembrei da projeção. E você escreve. É um mecanismo para ajudar a rememoração. Só que às vezes, Pedro, mesmo assim, a pessoa perde a memória em uma fração de segundo se ela demole. Todo mundo que trabalha com saída do corpo passa por isso. Agora, Pedro, às vezes, eles podem usar de um expediente um pouco mais visceral, vamos chamar assim. Muitas vezes ele chama você mentalmente e você continua naquela névoa mental. Sabe o que eles fazem? Se estiver espacialmente no campo energético do quarto, toca energeticamente algum ponto das suas pernas, como um toque no joelho, um toque na lateral da batata da perna, um toque extrafísico, que não é na perna física, mas no campo energético, na aura da perna. Ele dá um toque e aí você acorda e fala: ei, alguém me tocou. E isso desperta e você lembra. Né? Então, quando falo tocar os pontos de baixo, porque como você está naquela névoa mental, ele toca pontos das pernas que estão submetidos à área de ação do chakra básico, que é para estimular o corpo, para que o seu cérebro funcione e retenha aquela memória. Então ele toca pontos embaixo do corpo humano, que se ele tocar na cabeça, você vai abstrair e vai esquecer. E isto muitas vezes acontece e a pessoa com medo, Pedro, acorda, nos dois casos, do chamamento mental ou do toque, a pessoa acorda e fala: ai meu Deus, alguém me chamou e não tem nada, ai tô apavorado. Pô, por que a pessoa faz isso? Por falta de informação correta. Ou tocaram minha perna, ai meu Deus, será que é um obsessor? E não era o toque para ver se ela se toca. Olha a redundância, um toque para ver se ela se toca. Que ela precisa reter aquilo na memória ou prestar atenção em alguma coisa. Então, todas as vezes que eu comento isso em palestras e cursos, as pessoas reconhecem e falam: puxa, eu entendi errado, eu achei que tinha um fantasma no quarto, uma alma penada tentando incomodar meu sono. As pessoas sempre levam pelo lado ruim por causa do medo. E o medo vem da pessoa não estar aprofundando, nem jogando claridade em cima disso, para erradicar o medo, erradicar a ignorância, que é o que causa o medo dela. Então, isso é importante da gente assinalar. Tá, vamos lá. Nós temos chakras nas mãos e temos chakras nos pés também. Tem chakra no meio da planta do pé, nas cabeças dos dedos dos pés, chakras secundários, chakras no calcanhar, chakras nos tornozelos, são chakras secundários da base da coluna. Tudo que está para baixo da coluna, ao longo da perna e dos pés, são chakras secundários da base da coluna. E é claro que num trabalho de chakras, você vai trabalhar da base para cima. Agora, num trabalho de energização do corpo como um todo, do mesmo jeito que você vibra energia com as mãos, pode vibrar pelos pés. Isso é apenas uma exteriorização de energia. Não é que você está focado lá embaixo. Simplesmente, da cabeça aos pés, você está conectado ao mundo, à vida terrena. E os seus pés estão encaixados na aura do solo. Então, como tem chakras nas plantas dos pés, eu já comentei isso, no sentido da aura dos pés dilatar e se misturar à aura do solo numa reunião espiritual, pode acontecer algo a nível de assédio extrafísico, gente. Sabendo que os chakras dos pés captam energia telúrica, energia da terra, alguns espíritos assediadores, em vez de atacar a pessoa por ondas mentais ou rajadas de energia, pode escolher atacá-la por baixo, por ondas escuras que entrem pelo chakra dos pés, subam pelos condutos energéticos das pernas, os chamados nadis do yoga, subam para intoxicar de energia escura o chakra da base da coluna, que é o que regula a energia dos pés. E ao intoxicar esse chakra, que é o que regula a energia dos ossos, do sangue e da musculatura, você intoxica a energia do corpo da pessoa, causando alguns problemas para ela, que são psíquicos inicialmente, mas se tornam psicossomáticos e bioenergéticos, plasmados como sensações no corpo humano. Então, deixa eu citar um exemplo pessoal. Eu moro na Saúde, na rua Itapiru. Eu morei durante anos na rua Carneiro da Cunha. Há um ano me mudei para a rua Itapiru, que é a rua de baixo. E a rua Carneiro da Cunha, ela tem uma feira enorme aos domingos. Inclusive, eu vou sair daqui, vou almoçar aqui no Center 3, aqui na Paulista, vou pegar o metrô
e vou fazer a feira de todo domingo que eu faço, né? Conheço todo mundo da feira, muitos feirantes escutam aqui o programa, estou escutando agora lá nas barraquinhas, eu vou passar lá, o pessoal fala, estava escutando o programa. Muitos me assistem em podcasts, me acompanham há anos, eu faço amizade muito fácil, né? Conversa de futebol com o pessoal, o Carlos da banca da Carneiro da Cunha, onde eu compro os gibis que eu gosto, e eu vou passar na feira. Muitas vezes eu estou andando na feira, né? Estou de tênis normal, se eu não estiver aqui na rádio, sair o programa gravado, eu estiver na feira direta, eu vou sair de bermuda e chinelo, que eu adoro. Agora, sair daqui eu estou de tênis, vou passar na feira antes de ir para casa. Então, muitas vezes, quando eu saía de casa, de chinelo, né, andando pela feira, eu sentia que a rua Carneiro da Cunha, o asfalto, estava cheio de energia escura. Por quê, pessoal? Obsessão coletiva. Sabendo que milhares de pessoas vão andar pela feira, por aquele asfalto da rua Carneiro da Cunha. O que obsessores fazem já na calada da madrugada? Projetam uma pista de trevas no asfalto da rua, sabendo que horas depois pessoas vão caminhar por ali. É como uma espécie de piche energético, que é muito comum você ver no umbral, no astral inferior projetado, uma espécie de gosma escura, parece piche derretido, espalhado. Ali as pessoas vão andando e vão absorvendo pelos pés para dentro essa energia escura, uma forma de obsessão coletiva que muitas entidades fazem, né? E é claro que isso não é toda hora, isso também demanda a questão da circunstância do dia. Dias mais pesados na atmosfera da cidade, não está só na atmosfera em cima, também embaixo, pessoal. Ninguém fala isso. E às vezes acontece esse tipo de coisa. Dentro da normalidade, a rua está normal, mas uma vez ou outra eu sinto essa camada escura projetada no sentido de trabalhos energéticos pesados contra as pessoas ou para vampirismo de energia de alguma forma. Outra possibilidade, as pessoas caminhando em cima dessa energia escura plasmada na rua, elas vão largando a energia da aura dos pés, que vão ficando impregnadas como pegadas energéticas nesse piche energético. A feira acaba, né? O pessoal vai lá, limpa a feira com aqueles jatos de água. Mais tarde, os obsessores vão lá e recolhem todo e drenam como se fosse o vampirismo de um monte de energia dos pés das pessoas que ficou grudada, ou seja, elas perderam energia para um solo contaminado e envenenado, uma pista de trevas projetada na rua. Eu, como médium, vi isso algumas vezes. Ali, não é sempre, mas de vez em quando, e aí eu tenho que mexer com energia percebendo para que aquilo não me afete, mas eu não tenho como mudar a rua inteira. Mas às vezes eu tento vibrar uma energia, uma prece, para que ocorra melhor, né? Dentro daquilo que eu não sei, mas o plano espiritual sabe. E também pode ocorrer, e isto também eu já detectei, eu fui para a feira, e aí eu percebo uma onda de energia escura por baixo, no duplo da rua, acompanhando os meus passos, ou seja, não era uma coisa coletiva, era direcionada para mim, para tentar me afetar enquanto eu fui na feira. Por que esses ataques? Por causa dos trabalhos espirituais que eu faço, de esclarecimento, de vez em quando vem uma pontadinha das trevas. Isso é do jogo, eu não reclamo, eu estou preparado para isso. E com humildade e respeito eu vou melhorando o que eu puder. Então eu sinto uma língua de energia escura fluindo por baixo enquanto eu vou andando, tentando pegar. O que eu faço? Eu dou um passe com os pés. Eu estou andando na rua, conversando com os feirantes, falando de futebol, falando de um monte de coisa e dando um passe com os pés, aí aquilo corta e não consegue chegar. Então pode existir isso a nível coletivo, como pode existir isso a nível individual. E onde é que pega mais esses ataques vindo por baixo? Principalmente motivados por magias pesadas, deletérias, negativas, ruins, contra as pessoas ou contra a própria humanidade. Principalmente médiuns de Umbanda, porque trabalham muito com energia telúrica para desmanchar trabalhos de magia pesada. Médiuns numa sessão, um terreiro de Umbanda, onde os pés estão colados no duplo do chão, já tem essa vibração ali. Então, às vezes, obsessores tentam atacar os médiuns por baixo. E o médium antenado aqui por cima, fala, não tem ninguém em cima, às vezes pega por baixo. Então, você tá bem da cabeça até os pés. Onde isso pega também? Na área xamânica, com pessoas que também trabalham ligadas às vibrações do solo, pode vir ataques espirituais por baixo para pegar o xamã que está tentando fazer uma cura ou um trabalho. E um detalhe, todas as áreas vão ter, em algum momento,
alguém que estava estudando ou trabalhando, que se volta contra o próprio caminho que estava trilhando. A história está repleta de exemplos disso. Alguém que desviou para o lado ruim da força. Alguém que desviou para o lado do mal. Mesmo trilhando a senda, uma hora cai por algum motivo ruim dela e acaba trabalhando contra a própria senda anterior da luz que trilhava. Existem exemplos disso em várias culturas e tradições. Por incrível que pareça, no xamanismo também tem. Algum xamã, ao longo da sua sese, escorregou para o lado ruim da força e agora trabalha contra os outros xamãs que trabalham pela luz. Existe xamã trevoso, se é que eu posso chamar essa pessoa de xamã, porque ela está voltada para o lado trevoso e agora o inimigo dela é o xamã que faz a cura e a luz. Então o ataque vem por baixo, pelos pés. Gente, eu nunca tinha falado isso aqui no programa, porque alguns temas são mais espinhosos para explicar. E como eu contei no programa anterior de quinta, eu não tenho imagens para projetar, então eu tenho que tentar explicar didaticamente de algum jeito que possa ser claro. Então muitos temas eu não abordo aqui no programa pela falta de imagem, mas de vez em quando eu sinto a intuição de fazer isso com esses temas aí, né, misturado em outros temas que eu abordo aqui. Sempre vai ter algo para vocês pegarem, tá? E pegar informação e melhorar. Então esses ataques por baixo quase não são comentados. Acontece contra xamãs da luz, contra médios de Umbanda, acontece contra médios de desobsessão da área espírita, porque trabalha com desobsessão, acontece com curadores espiritualistas de várias áreas que estão trabalhando para passar a luz para os outros, são atacados por baixo. Então é necessário falar essas coisas, abrir essa temática, e hoje, graças aí a Deus, a luz, nós podemos falar disso em aberto aqui na rádio e clarear. E outra, pensa bem, pessoal, nós temos um planeta com 8 bilhões de pessoas, países, fronteiras, culturas diferentes. Pedro, quantos programas de rádio nesse planeta existem? Milhares, né? Em quantos programas você tem um esclarecimento desse feito em aberto? E eu não estou falando só por mim, tem outros apresentadores da rádio também. Eu estou falando da possibilidade que a rádio dá da gente está passando, e tem outros lugares também, mas são poucos diante da necessidade de informação. Então, por isso eu agradeço sempre ao alto por eu estar aqui, podendo passar em aberto esses temas e clareando. Agradeço à diretoria da Rádio Mundial por me permitir estar aqui, me dar liberdade de escolher os temas que eu gosto. Todo mundo me respeita muito aqui na rádio, todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo. Eu estou há 26 anos aqui, então tem amizade desde a diretoria, a Rosa ali no saguão, a moça que faz a limpeza, o Pedro, o Tomás, o Jean, todo mundo. Eu chego aqui, brinco com todo mundo, e a gente, né, Pedro, tem um clima assim, é muito legal, e eu agradeço muito a chance de poder fazer isso em aberto. Eu sei que não é algo comum, e eu não estou falando só por mim, porque tem outros apresentadores da rádio e outros também no YouTube, na internet, clareando coisas, né, Pedro? Mas a nível de rádio, temas desse porte falados claramente, sem doutrinação, não estou doutrinando ninguém para área nenhuma, como informação aberta e cada um adapte, isto não é tão comum. Por isso eu sei da responsabilidade de vir aqui, fazer o programa, apresentar com aquilo que eu sinto no momento, que é a necessidade espiritual que eu sinto, que alguém individual arrogante nunca vai entender. Mas é o que eu estou fazendo aqui há 26 anos, com uma audiência altíssima, aqui na grade da rádio, nos horários que eu tenho, também no YouTube, com as coisas que eu faço, e as palestras e cursos sempre lotados aqui no Brasil e fora. É a chance que eu tenho de tentar compartilhar essas coisas. E tem esses mecanismos aí tão estranhos que não são falados, é a necessidade de chegar aqui e orientação dos mentores para que eu fale exatamente também sobre essas coisas, tá? Ainda temos aí 2 minutinhos antes que o Pedro me delete aqui do programa. Vamos lá. Pode acontecer, eu falei de ataques por baixo, ataques por cima, mentais, como rajadas mentais de pensamentos negativos que invadem a mente da pessoa, levando-a para climas pesados. É claro que, como eu contei no programa anterior, muitos desses pensamentos é a própria pessoa que tem, mas às vezes vem um pensamento de fora para explorar o dela, num processo oculto de obsessão. Então, muitas vezes, seja nas saídas do corpo, ou mesmo aqui na vigília, você recebe uma rajada mental ou uma rajada de energia
que se afigura como petardos mentais, como se alguém estivesse jogando pedras energéticas, sabe? 3, 4, vá, porque você sente aquilo bater no teu campo energético, ou em torno da aura da sua casa, ou do ambiente espiritual, que você está tendo uma reunião, ou você fora do corpo sente isso. Quando sua aura está firme, sua energia está boa, e quando eu falo boa, não é porque você é perfeito ou eu, mas porque você está trabalhando e se esforçando, e está tentando melhorar e vencer a si mesmo, tua energia fica boa. Mesmo tendo defeito, ela está boa, porque você não fica refém do defeito, você está tentando melhorar a qualidade. Então, a tua aura fica firme. Então, essas rajadas batem e não chegam até você. Você percebe que tem, mas você está tranquilo, né? Porque o seu campo energético está forte, sua autoestima está forte, porque você está trabalhando direito, está estudando bem e é responsável no que faz. Agora, se a aura da pessoa não está fortalecida e ela tem muito pensamento pesado, autoestima baixa, o campo energético reflete o que ela pensa e o que ela sente. E se a autoestima está baixa, o campo energético dela também está baixo. Entra de tudo. Petardos entram e descarregam aquela carrada de pensamentos pesados na mente dela numa obsessão, né? Principalmente em torno da aura da cabeça. Então falei da aura dos pés, agora a aura da cabeça, aqueles petardos que vêm e pode acontecer também fora do corpo. A defesa é a expansão de energia, irradiar energia, fazer os mecanismos que eu expliquei no programa anterior, e tem outras coisas que eu ainda posso acrescentar mais para frente. Deixa eu riscar aqui esse tópico aqui do petardo, só um instantinho, gente. Tá. Já estamos em cima, Pedro, do segundo bloco? Cara, não é possível que a gente já chegou ao fim do programa, é verdade mesmo? Estou olhando ali, é 10h55 já. Bom, eu vou parar o tópico do tema aqui, e no programa da próxima quinta nós vamos ter a terceira parte ainda desse processo dos assédios. É que eu poderia ter começado já no primeiro bloco, daria para explicar tudo, mas e a mensagem que eu li antes, né, Pedro? Ela acabou entrando e aí espichei o programa um pouco para frente. Quinta que vem, 19h30, vou seguir nesse tema de assédios e autodefesa, tema importantíssimo e necessário para quem tenha humildade e simplicidade de aprender, seguir e observar, assim como eu também estou aprendendo, e todo mundo vai melhorando. Ninguém sabe tudo, nem eu, nem você, nem ninguém. Só o Eterno sabe tudo. Um abraço.